Olá, meninos e meninas! Iremos iniciar agora a nossa 14ª aula de programação web. O que nós aprendemos na nossa última aula? Nós vimos sobre botões, no caso iniciamos sobre o botão de reset, vimos também o botão de upload, vimos o conceito de cada um deles, da diferença, vimos que a imagem também pode ser um botão e vimos sobre drop-down list. Hoje iremos continuar o nosso estudo sobre drop-down list, mas iremos iniciar a aula de hoje sobre itens pré-selecionados. Então, quando um drop-down list é exibido para os usuários, opções podem estar por padrão selecionadas e o atributo selected do elemento option define as opções que devem estar selecionadas quando o drop-down list é exibido para os usuários. Esse atributo não precisa de valor. Então, aqui nós temos um exemplo em HTML do uso deste select, certo? E nós temos também o field set. Os campos de um formulário muito longo podem ser agrupados com o elemento field set. No conteúdo deste elemento, podemos utilizar o elemento legend para definir a legenda do field set. Então, aqui nós temos um exemplo da utilização no código HTML do field set. Aqui vamos ter a tag legend, onde podemos inserir a frase dados pessoais, formação, experiências, e aquele código ali seria executado e apresentado desta forma no navegador para o usuário, onde o usuário poderá inserir os dados pessoais, a formação e a sua experiência. Nós temos também o autocomplete. Para melhorar a usabilidade, podemos utilizar o recurso autocomplete nas caixas de entrada. Então, para usar este recurso, devemos criar uma lista de sugestões com o elemento datalist. É fundamental identificar as listas de sugestões com o atributo ID. E aqui nós temos um exemplo em HTML deste autocomplete, onde temos a tag datalist ID que vai receber a comida, certo? Então, as opções devem ser definidas no conteúdo do elemento datalist e elas são adicionadas com o elemento option. O atributo value de um elemento option define uma sugestão. Então, aqui nós vamos ter uma lista definida pela tag datalist de comidas, certo? E as opções serão lasanha, pizza, sopa e salada. Então, com a lista de sugestão criada, podemos associá-la a uma caixa de entrada através do atributo list do elemento input, em que aqui nós temos o exemplo em HTML. Então, o usuário veria aquele código sendo executado desta maneira aqui, certo? Quando ele apertasse o S, iria aparecer ou sopa ou salada e ele iria escolher entre os dois. Então, aqui temos também campos ou botões desabilitados. Eventualmente, determinados campos ou botões de formulário devem ser desabilitados. E, para isso, podemos usar o atributo disabled dos elementos input, select, text area e button. Este atributo não precisa de valor. Aqui, nós temos um exemplo deste código em HTML, certo? Onde type vai receber text e aqui vai receber esse disabled, certo? Que vai mandar desabilitar. E aqui vai ser como o usuário vai ver na sua tela, através do navegador. No caso, esse campo aqui vai ser desabilitado. Nós temos outro exemplo aqui, certo? E podemos desabilitar também. E aqui é como o usuário vai ver no navegador, certo? Outro exemplo, em que aqui nós usamos o text area, que também pode ser desabilitado, certo? Aqui eu posso desabilitar esta caixa de texto para que o usuário não possa mais escrever nela. E eu também posso desabilitar botões, né? No caso aqui,
Eu vou desabilitar este botão e o usuário vai ver desta forma aqui. E o que nós aprendemos hoje? Nós continuamos o nosso estudo sobre Drop-Down List, só que hoje nós focamos nos itens pré-selecionados. Vimos o Field Set, o que é que ele é, conceitos, definições. Vimos o autocomplete e os campos ou botões desabilitados, porque nós aprendemos hoje que podemos desabilitar campos ou botões para que o usuário não tenha mais acesso, certo? E vimos exemplos de códigos em HTML de cada um deles, de como inserir cada componente deste no código HTML, e também vimos como vai ser apresentado cada um deles para o usuário através do navegador. Então aqui nós temos as referências, por hoje é só e até a próxima aula.